que o assunto é agrupamento hierárquico, né? Então, a gente viu a estrutura do K-médias, né? Que é conhecida como uma estrutura mais simples de agrupamento, análise de cluster, né? Achar esses grupos, né? De dados, né? Esses padrões, que pode ser visto como padrões também, nessa estrutura de verificar, né? Observações ali que são semelhantes, né? E aquela ideia que é semelhante, né? É medido pelas medidas de distância. Então, a gente tem várias medidas de distância, a gente viu a aula passada, que se você muda o tipo de distância, né, você está mudando o conceito do que é a estrutura, que coloca uma observação similar, né, o conceito de similaridade, muda também o tipo de estrutura. Mas, naquele sentido, a gente tem, né, um método bem simples, né, que é o K-médias, pode ser estendido facilmente para o K-medianas, por exemplo, né, no lugar de você calcular ali os centroides por média, você faz por mediana, que tem algumas vantagens, né, com relação a outliers, né, de dados mais discrepantes no agrupamento, mas é conhecido como um agrupamento não hierárquico, né? Então a gente vai ver o que seria, né, o segundo estrutura de clusterização, que é o agrupamento hierárquico. Então note, né, que essa estrutura ela é bastante importante, né, na área de mineração, mas também, né, para quem fez ou está fazendo a disciplina de análise multivariada, né, vocês vão ver essa estrutura de métodos de agrupamento lá também, porque é uma técnica, né, multivariada, estatística e exploratória, né, que é bastante utilizada na parte de mineração como pré-processamento de dados também, né. Então, o que seria aí o agrupamento hierárquico, né? Então, do inglês aí, hierarchical clustering, né? É um procedimento alternativo ao K-médias, certo? Então, você pode estar ajustando aí dois modelos, né? Dois métodos de clusterização, né? Alternativos, né? Sendo que o agrupamento hierárquico aglomerativo, né? Bottom to up, né? De baixo para cima, né? É o mais comum, tá? Então, essa estrutura, né? A gente vai considerando similaridade na estrutura hierárquica de baixo para cima, né? A gente vai ver o que seria essa estrutura, tá? Então, ele não requer uma pré-definição de K, quem é o K, né? Quem é o número de cluster. Né? A gente sabe que o K-médias, na hora que você vai implementar ele, né? Eu tenho que definir, eu quero 2 agrupamentos, quero 3, quero 4. Depois você usa o elbow para ver qual que é o mais interessante. Então, você não precisa, no agrupamento hierárquico, né? Definir quem que é o número de grupos, né? Que você vai segmentar aí a sua base, né? Resulta uma representação muito útil, né, e atraente das observações num formato de diagrama de árvore, que é chamado de dendrograma. Tá? Então, essa estrutura hierárquica de similaridade entre as observações, ela vai ser sumarizada num gráfico, que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides, de uma estrutura, é uma árvore, né? Então, ela lembra muito uma árvore, que tem ali, né, folhas e ramos, etc., né? Então, um único dendrograma, né, pode ser utilizado para obter qualquer número de clusters. Né? Então, através desse dendrograma, desse gráfico, né, a gente pode definir qual é o número de cluster, né? Tem uma ideia, né, do número de cluster. Então, esse aqui é o gráfico do dendrograma. Tá? Então, com essa ideia, a gente consegue explorar, né, entender de uma forma geral como que esse método funciona. Então, aqui nesse caso aqui, né, a gente tem aqui a medida de distância, por exemplo, a medida de similaridade, né? Então, por exemplo, né, aqui é o zero, né? Então, muito semelhantes são essas observações, que poderia ser visto como distância, né? Então, aqui o 0 e aqui o 10, né, que são observações um pouco mais longe. Então, como que funciona esse dendrograma? Então, a gente tem aqui cada folhazinha, né? A estrutura é conhecida como árvore também, porque se você virar ela de ponta cabeça, né? Fazer uma volta aí, né, de 180 graus, ela vai ficar, né, muito parecida com uma árvore, né? Tá até em verde aqui as folhas, né? Então ela fica muito parecida com uma árvore, mas geralmente ela é apresentada nessa forma invertida mesmo, né? De tal forma que cada risquinho desse aqui é uma observação, certo? Então, nessa estrutura a gente está vendo aqui, né, observações que são muito semelhantes entre si, né? Então a gente está percorrendo aqui a distância, né? Então, a partir desse momento, a gente sabe, isso é importante, né? Você tem que calcular a distância de uma observação, né, para todas as observações, certo? O que não era, a gente não fazia isso no K-médias, né? Então, era sempre distância com relação aos centroides, certo? Aqui você tem a distância de observação por observação.
Então, por exemplo, essa observação aqui, ó, esse primeiro risquinho aqui é uma linha do nosso conjunto de dados, é uma observação, né? E ela é mais próxima, né, desse outro grupo aqui, né? Essas duas linhas aqui, elas são próximas, né? Então, com uma distância bem próxima de zero. Quando eu aumento um pouco essa distância, né, esse agrupamento em si, né, ele se torna, né, um único grupo, tá? Então, nesse ponto aqui onde é aglomerado, né, está juntando as observações, isso é feito numa distância aí, por exemplo, 0,5, né? 0,5. Onde a gente, nesse 0,5 aqui, ó, onde está o mouse, que eu espero que vocês estejam vendo, né? É o agrupamento de 3 observações, tá? Então, esse galho aqui, né? Ele vem em 3 observações nesse sentido. E quanto mais a gente vai considerando a distância maior, né? Então, com qualquer tipo de distância, né? Então, os dados estão distantes, né? Qualquer tipo de valor, né? Então, aqui que chegou no 11, eu tenho todos os grupos, né? Então, eu saio de um grupo, né? Uma clusterização onde cada observação é um grupo, certo? Então, aqui, né? Só tenho 15 observações, né? Eu tenho 15 grupos e vou aumentando essa distância, né? No sentido de que isso vai gerando novas aglomerações, né? E até o sentido de todas as observações estarem num único grupo, tá? Esse gráfico é bastante interessante, porque comparando a distância, que a distância pode utilizar a distância, né, também que você pré-definiu, né, então às vezes distância euclidiana, distância de Manhattan, o que for, né, ou outras medidas de similaridade, você vai entendendo como essas observações elas são agrupadas, certo? Então, por exemplo, se a gente pensar aqui no nível, no valor 5 de distância, ó, né, no valor 5, eu tenho aqui 3 grupos, certo? Tem 3 grupos aqui, se eu tiver uma reta aqui, ó, né? Então, o primeiro grupo, ele vem desse galho, que são todas essas observações, certo? O segundo grupo vem desse outro galho, certo? Que é essa segunda aglomeração aqui. E o terceiro grupo vem desse outro galho, né? Então, desse último galho aqui, né? Tem todas essas observações. Então, por exemplo, essa última observação aqui, nesse corte que a gente faz aqui nessa estrutura, onde a distância é 5, né? A gente vê que ele pertence ao terceiro grupo, tá? Uma estrutura recomendável, né, para estar analisando esse dendrograma, então perceba que ele começa, que as observações estão muito próximas, né, muito juntas aqui, né? Nós estamos migrando de grupo muito rapidamente. A partir desse momento aqui, né, do 4 para cima, tem uma lentidão, né, vamos usar esse termo, né, da aglomeração das observações. Então, esse espaço aqui, né, ele chegou no 4, virou 3 grupos e demorou para sair do 4. Então, lá no 7, né, ele vira 2, certo? No 6,5, alguma coisa assim, né? Ele vira 2 grupos. Então, esse espaço aqui, ó, né, essa lentidão, né, de agrupamento, ele pode ser utilizado visualmente, né? Então, você sabe que todo gráfico aí tem sua subjetividade de ser analisado, né? Mas, visualmente, 3 grupos aqui nessa estrutura, né? Ela é interessante, porque você tem essa diferença, né? Demora, né? Na hora que gera 3 grupos, demora para chegar em 2 grupos, tá? E aqui já não, né? Se a gente tiver aqui, por exemplo, em 5 grupos, né? Fazer o corte aqui em 3 ou 3,8, né? Gera aqui uma variabilidade de grupos muito diferente, tá? Então, o dendrograma também ele pode ser utilizado para estar definindo aí o número de grupos, tá? Visualmente, que ele é um pouco mais subjetivo do que o método Elbow, tá? Então, nessa estrutura, para esse tipo de dado aqui, depois eu vou rodar aqui um código com vocês em R, né? Para ver essa estrutura para um conjunto de dados. Então, a gente tem aqui, né? Que o número de grupos seria interessante para 3 grupos. Aí a gente tem, né? Nessa estrutura, né? Como que a gente vai vincular, né? Porque a partir desse momento, como que a gente vai vincular essa observação, né? Esse tracinho aqui é uma observação, né? Representado por uma observação. Como que a gente vai vincular, né, a distância dessa observação para esse grupo aqui, ó? Né? Esse aqui é um grupo formado por 2, né? Por duas observações, né? Não é uma distância simplesmente entre uma observação para uma observação, é uma distância de uma observação para um grupo de observações, né? Ou da mesma forma, né? Vamos pensar aqui, né? Outro tipo de aglomeração. Aqui eu tenho
Vamos pegar esse caso aqui. Ó. Aqui eu tenho duas observações, certo? Que são agrupadas para essa distância aqui, né? Elas viram um grupo para essa distância. E depois, né, ela é aglomerada aqui, ó, nesse ponto, para uma distância aproximadamente 1, né? Para esse outro grupo de duas observações. Então, eu tenho um envelope aí que tem duas observações, certo? Um grupinho, né, que tem duas observações dentro dele, e uma distância, né, desse grupinho para essa nova, para um segundo grupo, né, que também tem duas observações. Então, tem duas nuvens, uma com duas observações, outra nuvem com duas observações. Como que eu vejo a distância, né, desses métodos? Uma coisa que você pode estar pensando é calcular o centroide, né, e verificar a distância para o centroide, certo? Isso é uma possibilidade, mas existem outras, né, que a gente vai ver aqui nesses slides, tá? Então, qual que é a ideia, né, do algoritmo em si, né? Como que o método funciona de uma forma hierárquica. Então, considere, né, uma das observações, né, cada uma das N observações, sendo o seu próprio cluster. Né? Então, se eu tenho N observações, eu tenho N clusters, N grupos, a princípio, como eu comentei com vocês. Né? Então, sai ali, cada observação é um grupo sozinho. Né? Calcule a distância, qualquer tipo de distância, né, euclidiana, né, entre os pares dos clusters. Certo? Então, nesse caso aqui, a distância de ponto a ponto mesmo, porque cada grupo é uma observação. Selecione o par de clusters, né, mais próximos, né, dado a distância mínima, né, e junte-os em um novo cluster. Tá? Então, baseado aí pela distância mais próxima. Né? Calcule a distância entre esse novo cluster, né, e cada um dos antigos. Então, ele foi agrupado. Né? A gente tem o cálculo desse novo agrupamento para os outros clusters, e depois a gente vai ir agrupando isso. Né? Então, repetir o passo 2 e 3 para todas as observações dentro de um único cluster. Tá? Então, ele vai agrupando, né, nessa estrutura. Tá? Então, a gente tem alguns questionamentos aí. Né? Como definir a similaridade, né, ou distância entre dois clusters, né, se cada um deles possui múltiplas observações? Que é essa ideia. Né? A gente tem um grupo, né, de observações num cluster e um grupo de observações em outro cluster. Como que a gente vai definir essa distância, né, entre dois clusters, por exemplo? Né? E aí entra esse conceito de ligação, né, que é bastante conhecido aí como linkage, tá? Que não tem nada a ver com funções de ligação de mesmodelagem, tá? É outra coisa. Né? Essa aqui é uma função de ligação, no conceito de ligação, porque ela vai ligar aí um cluster para o outro, tá? Que define a similaridade, né? Ou de similaridade, com relação de diferença, né? Entre dois grupos de observação. Tá? Então, a gente tem aí três métodos, tá? Muito utilizados. Então, a simples, certo? Tipo de ligação simples, que eu vou explicar nos próximos slides, a completa e a média, tá? Então, a gente tem essa estrutura aqui, né? Então, note que a gente tem grupos, tá? A simples, ela vem com a distância menor, tá? Então, tem grupos aqui, né? Então, tem esse grupo com 3 observações, esse grupo com 4. Então, a simples, né? O single linkage, ou simplesmente, né, ligação simples, a gente vai pegar a menor distância, né, os pontos mais próximos ali, né, porque a gente tem, lembre-se que a gente iniciou calculando a distância de ponto a ponto. Então, a gente sabe a distância desse ponto para todos os outros da base, tá? Então, a distância desse grupo para esse grupo, ele pode ser, né, pelo single linkage, ele vai ser visto pelo mínimo, né, a distância mínima entre as observações dos grupos, tá? Então, isso também é conhecido como distância mínima, tá? Tem alguns nomes, né? Single linkage, distância mínima ou, né, vizinhos mais próximos, certo? Então, às vezes você ouve a nomenclatura vizinhos mais próximos, né? Não está relacionada a um método. Existe um método específico, né, chamado KNN, que é K vizinhos mais próximos, que é diferente dessa estrutura single linkage aqui, tá? Agora, por quê, né? Vizinhos mais próximos, que é a distância mínima aqui, ó, na estrutura, tá? Então, se você ouve a estrutura de vizinho, a terminologia vizinho mais próximo em análise de cluster, né, você tem essa relação aqui de single linkage. Tá? Uma outra forma é a gente considerar a média. Né? Então, tem os centroides, né, a média geral, e calcular a distância de centroide a centroide. Tá? A média de todo mundo que está aqui dentro, né, o centroide desse cluster, o centroide desse, e verificar a distância entre os pontos. E o terceiro caso, né, que é a ligação completa, né, ela vem com a distância máxima, certo? Aqui a representação ela está até com a seta um pouquinho, né, diferenciada. Seria desse ponto aqui até esse ponto aqui. Né? Então, aqui a gente tem a distância mínima,
aqui a gente tem a distância máxima, que é a ligação completa. Então, na hora que você muda, né, esse tipo de ligação, também vai mudar o tipo de clusterização que você vai estar realizando. Tá? É claro que a distância average linkage, né, ela tem aí boas propriedades, né, no sentido de que está trabalhando com a média. Tá? Tá aqui uma explicação rápida, né, de cada um desses termos, né. Então, a ligação simples calcula a medida de similaridade, né, entre observações do cluster, né. Então, na estrutura de ser mínima, né, com o menor valor dessa medida, tá? Como havia falado para vocês. A ligação completa vem com relação a maior valor, tá? Que é a distância máxima, tá? E a média, né, simplesmente aí o valor médio, que seria o centroide de similaridade, tá? Então, nesse contexto, a gente, para eu mostrar os códigos aqui rapidamente, né, a gente tem alguns comentários, tá? Então, alguns comentários. O endograma resulta, né, tipicamente, né, resultante, tipicamente, né, depende do tipo de ligação que a gente vai estar utilizando. Então, se você muda, né, o tipo de ligação, assim como se você mudar a distância, né, também, bem como a escolha, né, da medida de similaridade, você muda o tipo de ligação e o tipo de similaridade vai mudar o dendrograma, tá? Em geral, né, as ligação média, né, e completa são preferíveis à ligação simples, tá? Visto que tendem a gerar dendrogramas mais balanceados, né? Então, na hora que a gente vai para a ligação mínima, né, o dendrograma tem uma variabilidade muito grande, tá? Então, a média e a completa elas são mais interessantes aí na construção de diagramas, tá? Do dendrograma. Então, muitas vezes é importante padronizar as variáveis, certo? Como a gente viu aí também para a estrutura do KNN, tá? Então, dividir aí, né? Levar para uma estrutura onde o dado tem média zeros e o padrão 1, né? Então, você já sabe na estrutura, então tirar a média e dividir pelo padrão, tá? O que não garante normalidade, certo? E só vai ser garantido normalidade se o dado for normal, tá? Você pega qualquer observação, qualquer variável, tira a média dela, né? E divide pelo desvio padrão, você está garantindo que aquela variável tem média 1 e desvio padrão 1, certo? Mas não fala nada sobre a distribuição dela, tá? Vai ser distribuição normal padrão, por exemplo, se a variável em si tiver uma distribuição normal. Então, em geral, mesoagrupamentos, né, não são muito robustos, né, à presença de perturbações, tá? Então, como você pode, né, tá utilizando outras medidas de similaridade, né, para estar removendo essa estrutura aí, né? Então, é possível ainda agrupar variáveis com base em observações, né, a fim de descobrir subgrupos de variáveis. Então, estamos agrupando aqui observações, isso para a gente está terminando a parte de clusterização, tá? Vale também esses comentários para a estrutura do K-médias, tá? Da mesma forma que estamos agrupando observações, você poderia transpor a sua matriz, né? Então você tem assim, né, linhas, né, observações nas linhas, variáveis nas colunas. Você poderia transpor essa relação, as variáveis estão aqui na coluna, né, e transpor ela, né? Então cada variável vira uma linha e a observação vira coluna. E aplicar esses métodos também, né, no sentido de agrupar variáveis que têm comportamento próximo, né, com relação às observações. Você pode fazer isso de uma forma descritiva, né, estrutura multivariada, né, também é bastante interessante, né. Então, há variáveis ali que têm comportamento similar, tá? Então, os resultados de uma análise de cluster, né, não devem ser tomados como verdade absoluta sobre o conjunto de dados. Então, aquilo que a gente já estava conversando na aula passada, né? Então, uma estrutura descritiva, certo? E que não é uma estrutura inferencial, não é uma verdade, né? Também a inferência também não é uma verdade absoluta, né? Nada deve ser visto como verdade absoluta, né? No mundo, na verdade, né? Mas, assim, não é um processo inferencial, né? Você muda algumas estruturas ali, você tem comportamentos de exploração diferente, né? Em vez disso, deve construir um ponto de partida para o desenvolvimento de uma hipótese científica ou estudo adicional, né? Preferencialmente para um outro conjunto de dados. Então, vamos imaginar assim, né? A gente fez uma estrutura de cluster, verificou que existem aqueles grupos, né? E esses grupos eles podem ser utilizados para uma análise futura depois. Né? Essas ideias desses grupos podem ser utilizados nessa análise futura. Então, a ideia dessa aula, né, era a gente apresentar a ideia do agrupamento hierárquico, o dendrograma e tipos e função de ligação.